Vamos então a mais um estudo do Evangelho de João, hoje chegando capítulo 1 ainda, hoje chegando do versículo 35 até o 51, para finalizar então o capítulo 1 de João. Eu vou ler. João, capítulo 1, versos 35 até 51. Você pode acompanhar com a sua Bíblia. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 discípulos e, vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Oi, Valéria! Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Verso 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. De agora em diante, tu serás chamado Cefas. Foi traduzido como Cefas. Mas Jesus disse no hebraico é Quefas. Que quer dizer? Nós vamos ver nessa matéria. Que quer dizer Quefas? Aí o verso 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Tá bom o som, tudo certinho? Podem me falar aí na live. E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: Eis aqui um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Veja que Jesus é muito simpático com as visitas. Jesus recebe de braços abertos, Jesus recebe cada visita com alegria, Jesus recebe cada um com amor. E agora chega Natanael e Jesus brinca com Natanael. Eis aí um israelita em quem não há dolo. E disse Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe chamasse você, te vi estando debaixo daquela figueira. Aquela figueira tem um mistério. Só Natanael sabia o que havia acontecido ali. E Jesus agora revela que sabe e viu ele embaixo daquela figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, mestre, tu és realmente o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus então respondeu e disse-lhe: Ah, Natanael, só porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Olha, Natanael, eu quero te revelar que daqui para diante você verá o céu aberto, verá os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael, Natanael, olha, de agora em diante você vai ver coisas maiores do que simplesmente essa. Jesus acha que é muito simples, né? Oi, Jacó, tudo bem? Adriana, as crianças, abração, viu? Deus abençoe vocês, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Bom, então hoje nós vamos falar sobre os efeitos da pregação de João Batista, como nós lemos no capítulo 1, 34 a 51.
E nós vamos ver quais são os efeitos da nossa pregação. O que a nossa pregação está produzindo de efeito. E nós vamos ver o que a de João Batista produziu. O livro de João se decorre em dias. E este livro de João o Evangelista, que andou ao lado de Jesus, que pôs a cabeça no peito de Jesus, que ouviu as batidas do coração de Jesus, vai nos falar de 7 dias. Então, o livro de João, o Evangelista, contém um período de 7 dias bem significativo. Então, as pregações de João Batista seguem e Jesus será visto hoje pelo precursor pela 3ª vez. Vamos relembrar da primeira e da segunda vez? No primeiro dia, quando Deus falou com João Batista sobre quem era Jesus, quando João Batista soube que aquele Jesus, que era seu amigo de infância, que corria, que andava, que brincava entre as crianças, não era um menino qualquer, não era um homem comum, mas era o Deus em essência, era o próprio Filho de Deus, aquele que Deus escolheu como seu servo para morrer no lugar de João Batista, no meu lugar e no seu lugar também, para fazer desaparecer o pecado. Vamos então para esse dia que está descrito em Lucas capítulo 3, versos de 1 a 8. Deixa eu vir aqui em Lucas 3, versos de 1 a 8. Diz assim, então, esse foi o primeiro dia. No ano 15 do Império Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador na Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca em Itureia, da província de Trecaníates, e Lisânia, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, você nota que Deus, então, no primeiro dia falou. Tinha muitos sacerdotes, inclusive Lucas cita até 2 sacerdotes, mas Deus não falou com gente importante, Deus não falou com sacerdotes, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias. Zacarias, todos nós sabemos que era sacerdote no templo, tá? Zacarias sacrificava cordeiros no templo. Então, veio a palavra de Deus para João Batista. Olha aqui, ó. Depois que a palavra de Deus veio a João Batista, o verso 3 continua dizendo: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Verso 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará de todo monte e outeiro. Todos aqueles que são grandes, se acham grandes, são os verdadeiros montes, os grandões, vão ter que se abaixar. E o tortuoso se endireitará. Aquele que acha que comete coisas erradas vai ter que se endireitar. E os caminhos escabrosos serão aplainados. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse foi o primeiro dia que João o Evangelista descreve. Após Deus ter, então, contado para João Batista tudo isso, tudo a respeito de Jesus, Jesus veio até ele para ser batizado. Aí já era demais, né? João Batista achou que isso era muito para ele e tentou até recusar. Não, eu não posso, eu não sou digno.
Eu não sou digno nem de desatar as sandálias do Senhor, Jesus, mas eu vou te batizar. Imagina, não. E Jesus então sabe que o plano de Deus não pode ser frustrado. João Batista sabe que Jesus é Deus e que ele não é um simples mortal. Deus e Jesus é Deus em essência. Agora, o simples mortal é João Batista. Ele não servia nem para ser escravo daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o escolhido de Deus para morrer em seu lugar. Ele não teria nem condições de ser escravo, porque o serviço de amarrar os sapatos do chefão é serviço de escravo. E João Batista sabe que nem para desamarrar ou amarrar as sandálias dos pés de Jesus ele tem mérito. Mas os planos de Deus têm que seguir, não vai ser frustrado. Em Marcos 1, verso 9, diz assim: e aconteceu naqueles dias que Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, e vai para a região do Jordão, onde João Batista estava fazendo o seu trabalho de batizar. E aí então chega o segundo dia, descrito pelo Evangelho de João. Mateus 3,13 diz que Jesus veio com o propósito de ser batizado por João Batista. E João Batista sabe que está diante do Filho de Deus. João Batista sabe que está diante do escolhido de Deus. João Batista sabe que está diante do servo que vai morrer em seu lugar. João Batista sabe que está diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha que de cordeiro que é sacrificado ao templo, João Batista tinha muita experiência. Ele era filho de sacerdote. Zacarias era sacerdote e sacrificava junto com o seu pai no templo. Só que ele diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, não que cobre pecado, como esses que nós sacrificamos toda manhã e toda noite no templo. Mas este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado. Esse Cordeiro de Deus está disposto e oferecido a todo mundo, mas só vai tirar o pecado daquele que crê. Vamos ler então Mateus 3, de 14, o verso 14 aqui adiante. 3,14, olha. Mateus 3,14 diz: mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? O verso 15 de Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Olha a humildade do mestre dos mestres. Olha a humildade do Senhor dos senhores. Olha a humildade do juiz dos juízes. Deixa, João, por agora. Por favor, João, me batiza para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, João permitiu. Se é assim, eu vou te batizar. O verso 16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba, vindo sobre ele. Então agora, João Batista, neste segundo dia, que é descrito pelo Evangelho de João, João Batista agora, antes ele ouviu com o coração, agora ele vê com os olhos o Espírito de Deus descer sobre ele. E olha o que diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E hoje nós estamos então no terceiro dia. Falei então do primeiro e do segundo dia, o que aconteceu, e hoje nós estamos no terceiro dia. E aí o Evangelho de João, que nós estamos estudando, do 35 até o 51, começa dizendo assim: no dia seguinte, que é o terceiro dia, João estava outra vez ali,
Ali aonde? Ali aonde ele viu Jesus ontem, no dia anterior. E os 2 discípulos estavam junto com ele. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Isso está em João capítulo 1, verso 35 e 36. Então, novamente, ao avistar Jesus, João Batista dá um brado: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Aqui nós podemos extrair seis pontos importantes, 6 pontos de suma importância para que sua pregação seja tão eficiente como a de João Batista e produza efeito eficaz. Então, o primeiro ponto de suma importância para que a minha e a sua pregação produza grande efeito é: jamais desista de apresentar Jesus para as pessoas. Veja que João capítulo 1, verso 37 diz: E os 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram Jesus. Quando João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus pela primeira vez, não há registro de que alguém tenha saído e seguido Jesus. Mas agora, pela segunda vez, João dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus, usa o evangelho, usa a repetição. Jesus, quando veio, pregou para nós, ele usou muito o método da repetição. E aqui João Batista usou o método da repetição. Novamente ele diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora André e o outro discípulo caem em si. Ele já disse isso ontem, está repetindo pela segunda vez. Caiu a ficha de André e o outro discípulo de João ao ouvir essa frase, e correram para seguirem a Jesus. Isso fez com que João Batista ficasse muito satisfeito com a sua pregação. Porque ao ver eles irem até Jesus, João Batista viu que sua pregação estava produzindo efeito. Estava ele ministrando suas pregações quando viu a Jesus e não o escondeu, mas o apresentou como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, João Batista transferiu lealdade para o excelente mestre. Como dizer: eu prego, mas quem tira o pecado do mundo é ele. Aí não deu outra, né? André falou: se eu tô diante do pregador, eu vou correr atrás daquele que tira o pecado do mundo. E isso deixou João Batista satisfeito. Para João, convinha que Cristo crescesse e que ele diminuísse. A primazia, o primeiro lugar é de Jesus, sempre. Não há tarefa mais difícil do que passar do primeiro para o segundo lugar. E João fez isso. João estava no auge, pregando, estava ali como o primeiro lugar. E ele agora desfrutou, sabe que é desfrutar do primeiro lugar, mas diz assim: ó, o primeiro lugar é dele. É dele. Então transfira para o Rei dos Reis, para o Rei da Glória, para a fonte inesgotável, aquilo de que lhe é devido. O primeiro lugar, a primazia em tudo. O segundo dos 6 pontos importantes, o segundo ponto de suma importância para que a sua pregação produza efeito é: jamais desista de levar as pessoas até Jesus. André ouviu o testemunho de João Batista acerca de Jesus e tomou a melhor decisão: seguir Jesus. Mas tudo indica que André e seu amigo seguiam Jesus de longe, com timidez, como muitos hoje fazem. Seguem a Jesus, mas de longe, com muita timidez. E então, Jesus fez algo que era
e é uma atitude que lhe é própria. Voltou-se e foi em direção aos dois e disse: ah, como é bom quando Jesus nos olha e às vezes nós estando com aquela timidez e ele fala conosco. Como é bom quando estamos tímidos e alguém nos traz para o grupo, não é mesmo? E Jesus voltando, olha que João 1,38 diz: Jesus voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido é mestre, onde moras? Essa atitude de Jesus facilitou para eles, abriu a porta para eles entrarem. Sempre é Deus que dá o primeiro passo para nos abraçar. Quando com a nossa mente procuramos, com o nosso coração desejamos, não dá outra. Deus vem ao nosso encontro. Quando nos dirigimos a Deus, não vamos ao encontro de alguém que se esconde, não vamos ao encontro de alguém que se mantém à distância, olha, não me toque. Não, nós vamos ao encontro de alguém que está nos esperando. E Jesus disse, ainda no verso 38, que buscais? Agora, eu pergunto, por que você acha que Jesus fez essa pergunta? Eu vou te dizer. Naqueles dias, haviam muitos que se denominavam ser o Cristo. Eram oportunistas gerando oportunismo. E Jesus precisa mostrar hoje para nós, para mim e para você, e precisava mostrar para aqueles dois que ele não era um oportunista, que ele não era mais um, mas que ele era o Cristo Filho de Deus e queria saber se eles estavam entendendo isso. Então, eles mostram hoje, então, a intenção dos dois, a gente vê que a intenção dos dois não era estar ali simplesmente para observar, para especular, mas eles queriam realmente seguir o mestre dos mestres, o mestre por excelência. André e o outro discípulo queriam era trabalhar para ele, trabalhar para o chefe que é paga 100% fiel, trabalhar para o dono do mundo, trabalhar para o rei dos reis, para o advogado dos advogados. Aqueles dois queriam trabalhar para o juiz dos juízes. Jesus então fez aos dois homens a pergunta mais extrema, mais fundamental da vida: o que buscais? Bom, se estes dois fossem do grupo dos legalistas, escribas e fariseus, eles estariam ali buscando conversas sutis e recônditas, a fim apenas de especular sobre a lei. Se esses dois fossem do grupo dos saduceus, eles seriam nacionalistas que procuravam um demagogo político para se aliar a ele, a fim de que derrotasse a potência romana que estava ocupando o seu país e oprimindo o povo. Ai, caiu aqui. Opa, caiu, mas faz parte, né? A gente não eu não sou profissional, eu sou professora. Oprimindo o povo. Agora, se eles fossem do grupo dos zelotes, eles seriam homens humildes de oração, de esperança, que procuravam a Deus em sua vontade. Se aqueles dois fossem do grupo chamado os mansos da terra, eles estariam ali procurando a Jesus, intrigados, confusos, procurando uma luz no caminho da vida e o perdão de Deus para a vida deles.
são vocês? Quem somos nós? O que nós buscamos? Então Jesus quer saber o que vós buscais. Por qual razão deixaram o mestre João Batista? Qual é a razão pela qual vocês deixaram o mestre João Batista? O que vocês buscam em mim? E nós? O que nós buscamos em Jesus? Jesus quer saber. Nós também precisamos responder perguntas como: o que estamos buscando em Jesus? O que quero para a minha vida? Com qual objetivo estou seguindo Jesus? Jesus sabe que muitos lhe buscam por causa da segurança. Olha, quero te dizer que em Jesus há segurança. Estes que buscam segurança em Jesus querem obter uma posição segura, suficiente. Eles querem obter quantidades de dinheiro para satisfazer suas necessidades. E isso não é um mau objetivo. É bom, não é mesmo? Mas é um objetivo bem inferior e inadequado àquele que o Senhor Jesus tem para nós. Jesus tem muito mais do que a segurança financeira para nós. Muito mais do que isso. Outros buscam a Jesus para fazer carreira. Ser o grande pregador, ser o pregador de multidões, ser o pregador que cobra altos cachês. Então, esses que querem fazer carreira, procuram fazer carreira, poder, procuram ser importante, procuram obter prestígio, e Jesus tem tudo isso para dar. Procuram um posto que se adapte à sua capacidade, que é muito bom, né? Procura habilidade que acreditam possuir. E isso não é um mau objetivo, é bom. Mas isso não é um objetivo adequado. Jesus tem muito mais do que nos fazer importante, nos fazer de prestígio, nos dar uma carreira. Jesus tem muito mais que carreira para entregar, muito mais do que isso. Porque isso só, buscar carreira e obter prestígio, envolve apenas ambição pessoal. Mas se o buscar com a intenção de obter carreira, obter prestígio, e obter também finanças, mas com tudo isso ajudar o próximo, aí sim será um objetivo superior. Porém, se a intenção for apenas esta de fazer carreira e ser famoso e não querer olhar para aquelas igrejinhas pequenas, porque isso é uma igrejinha, quero só pregar para a multidão, isso então aí não será suficiente. Visto que seu horizonte fica limitado ao tempo e se acabará no momento em que essa pessoa morrer. Agora, podia ser também que aqueles dois estivessem ali buscando Jesus para obter paz. Olha que Jesus também tem. Jesus tem também paz. Ele tem carreira, tem segurança, tem paz para nos dar. Alguns procuram certo tipo de paz, algo que lhes permita viver em paz consigo mesmo, em paz com Deus e em paz com os homens. A busca pela paz é constante. E Jesus tem a paz que o mundo não consegue dar. Jesus tem a paz que excede todo o entendimento. No entanto, ao longo do relato bíblico, veremos que estes dois homens queriam aprender, queriam ser discípulos de Jesus, o mestre dos mestres, para darem frutos dignos e de qualidade, como aqueles que João Batista dava e produzia. Em Jesus está tudo o que desejamos, tudo o que precisamos, seja qual for seu desejo.
corra para Jesus. Ele é o amém de tudo. E olha que amém não é uma palavra. Amém é uma junção de palavras. Amém significa Elohim Meler Neman. Ou seja, amém significa Deus é rei fiel. E se os reis na terra não voltam a sua palavra atrás e cumprem aquilo que dizem, quanto mais o rei dos reis. Jesus é o rei fiel. Nele está o amém de tudo que nós precisamos. André abriu os olhos da alma e reconheceu que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Assim sendo, correu até seu irmão Simão e o levou para Cristo. André, que aprendeu os primeiros passos da fé com João Batista, não se importava em ocupar também o segundo lugar. Aprendeu com João Batista. O segundo lugar no reino de Deus, que importa? Importa que nós estejamos no reino de Deus. Oi, Kelly! A paz do Senhor, Deus te abençoe, viu? André não se importava. E olha que quando André levou Simão até Jesus, e ele passou a ser o segundo lugar. Porque quem entre André e Simão, o mais influente foi Simão. André era o tipo de homem que está sempre levando alguém a Cristo. Olha que coisa linda! Foi André que nos dias depois, a fim de prestar serviço ao mestre dos mestres, levou o menino com 5 pães e 2 peixes a Cristo. Isso nós vamos ver quando nós chegarmos no capítulo 6 de João, e está em João capítulo 6, verso 8. E foi também André que levou os gregos até Jesus. Isso está aí no capítulo 12 de João. João capítulo 12, verso 22. Quando Simão, irmão de André, chegou até Jesus, Jesus mudou seu nome de Simão para Pedro. Lembra que eu já disse que Jesus recebia as pessoas com simpatia. Jesus sempre recebe as pessoas brincando, falando. Jesus é muito boa praça, né? Então é assim, não recebe as pessoas com ar de quem eu sou o mestre. O que você está fazendo aqui? Quando Simão chega, Jesus brinca com Simão e diz para Simão: agora você será Quefas. Nós sabemos, olha aqui, quando Simão, irmão de André, chegou até Jesus, Jesus mudou seu nome de Simão para Pedro. Por que será? Sabemos que os judeus gostam muito de contar histórias, de usar codinomes, que para nós é apelidos, de acordo com a personalidade de cada um. E observando as atitudes de Simão, Jesus disse para ele: tu serás chamado Quefas, que foi traduzido como Cefas, que foi traduzido como pedra. Mas vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se a tradução está bem perto do original? Porque o original não engana ninguém e revela com clareza. Ao contrário do que dizem Quefas ou Cefas, Quefas não significa pedra, Cefas ou Quefas não significa fragmento de pedra. Não. Quefas no hebraico é cabeça dura, seu cabeçudo, carinhosamente, que demora para compreender. Sabe por que que Jesus chamou Pedro de Quefas, cabeçudo, cabeça dura? Porque Jesus viu a conversa entre André e Simão e viu que demorou para Simão entender o que André estava falando. Nós não vemos isso revelado, mas pelo apelido que Jesus dá para Simão de Quefas, quando Simão chega, a gente percebe que houve
uma trava ali entre André e Simão, até que Simão chegasse até Jesus. Quefas, ao ser traduzido do latim para o português, teve sentido de pedra, de lasca de pedra, que também é dura, claro. É cabeça dura, que é vindo duro, né? Porque é difícil mesmo traduzir, não é mesmo? Mas nada tem a ver com pedra, porque a palavra quefas, porque pedra, a palavra quefas é cabeça dura. E se fosse pedra ou lasca de pedra, teria que ser do hebraico even. Even é pedra ou lasca de pedra. Mas Jesus não chamou Pedro de even, chamou ele de Quefas. Jesus não chamou ele de pedra. Jesus é a pedra angular e ele diz: a minha glória eu não dou para ninguém. Como que Jesus iria chamar Pedro de pedra? De even? Não, ele é a pedra de esquina e essa glória é só dele. Jesus chamou Pedro de Quefas, seu cabeçudo, cabeça dura, que demora para entender, com muito carinho, claro. Traduzindo a palavra Quefas por pedra, desencadeou uma doutrina com pretexto de lançar o Papa como o pilar da igreja. Veja que um texto sem o contexto gera um pretexto e esse pretexto gera todo um ensino. Meu Deus, isso é um perigo, tá? Nós temos que ler o texto e buscar o contexto daquilo, para que não haja pretexto de falsas doutrinas. A paz, Maria Amores, a paz do Senhor, Deus te abençoe. A história aconteceu assim. Jesus queria saber o que seus discípulos haviam descoberto dele, já que andavam com ele o tempo todo e nos trabalhos diários. Aí disse para Pedro, lá em Mateus, disse para os seus discípulos, olha aqui o que diz, Mateus 16, 15 e 16, e disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, uau, que maravilha! Pedro teve a revelação do céu. Jesus se alegrou tanto com essa percepção daquele cabeçudo, daquele cabeça dura, daquele que era o cabeça dura. Porque olha, todo cabeça dura, quando chega até Jesus, Jesus transforma. Então, se eu tiver problema de entendimento, se eu tiver problema de percepção, se eu tiver a minha cabeça dura, eu chego até Jesus, porque Jesus cura tudo. Então Jesus se alegrou tanto com a percepção de Pedro, de Quefas, aquele cabeçudo, que decidiu até presentear a ele. E Jesus então em Mateus 16, verso 17 e 18 diz para ele, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu vou te presentear, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está traduzido como pedra, mas não é. Tu és Pedro. Pedro é Quefas, pois eu te digo, o original diz assim, ó, pois eu te digo que tu és Quefas. E sobre esta Quefas edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol, não inferno, foi traduzido como inferno, e as portas do Sheol não prevalecerão contra elas. Mas a irmã Vilma, professora, tem diferença inferno e Sheol? Total. Inferno é Hades, é aonde está o demônio e seus anjos, aqui onde queima dia e noite. Agora, Sheol é o local onde se coloca o morto, é
a sepultura. Então Jesus, olha como que fica assim, ó. Jesus está dizendo para aquele cabeçudo, para Quefas: sobre você, Quefas, eu estabelecerei a minha igreja. Porque Jesus não precisa de gente importante para estabelecer a igreja. Ele precisa de mim e de você. Jesus precisa de nós, porque a glória não é para nós, a glória é dele. Ele precisa de mim e de você que está ouvindo, para estabelecer o seu reino aqui na terra, para mostrar para as pessoas que ele é o dono de tudo, que ele cura, que ele salva, que ele batiza com o Espírito Santo. Sobre você, Quefas, estabelecerei a minha igreja, e a porta da sepultura não vai ter poder sobre vocês, sobre a igreja. Olha, mais tarde, essa palavra inferno também é um pretexto que originou doutrina equivocada. Inferno é uma tradução da palavra Sheol, no original, e chegou até nós como se fosse um lugar onde estão os demônios. Mas não pode ser interpretada e ensinada como sendo território dos demônios, porque Jesus não estava desafiando Satanás e seus demônios. Mas Jesus estava falando da morte, estava falando do Sheol, que significa sepultura, lugar onde se coloca o corpo do morto. Então, quem não tem poder sobre nós é a morte, porque iremos ressuscitar com ele. O evangelista João, discípulo amado, esclareceu este assunto mais tarde em 1 João, capítulo 3, verso 13 e 14, quando ele diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia e até te mate. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, quando chegar o dia, aquele que está em Cristo, quando chegar o dia da morte, ele não vai ter um encontro, um choque com a morte, mas ele já vai ver a vida. E isso é maravilhoso. Por isso que nós temos que levar as pessoas a Cristo, porque essa é a parte mais essencial, mais maravilhosa e digna do Evangelho. Vale a pena estudar e aprender sobre tudo o que Jesus é para a nossa vida. E Quefas foi premiado, e quando somos agraciados por Cristo, todos ao nosso redor ganham também, juntamente conosco. Mateus 16, 19 e 20 diz: e eu te darei as chaves do reino do céu. Você que segue a Jesus tem a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra, sabe quando você determina, ou quando você ordena, ou quando você humildemente clama ao Senhor e pede a cura, ou prega a palavra, quando você está ligando aqui, ele está ligando também no céu. E tudo que desligares na terra será desligado do céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Mas nós também estamos com as chaves do reino do céu. Vamos usar para fazer multidões entrarem por esta porta que é Jesus. Olha, se eu e você temos a chave do reino do céu, e vamos usar essa chave para abrir as portas para que multidões entrem e aceitem a Jesus como o único e suficiente Salvador, que é a porta. Porque ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos levar esse que é a porta do céu. Se alguém de fato crer em Cristo, o resultado será uma completa transformação do seu caráter. Assim, não importa se somos Quefas, porque Jesus capacita o fraco, tanto fraco físico quanto fraco mental. Portanto, há lugar para todos no reino do céu. Então não julgue ninguém, leve todos quanto você puder até Jesus.
O terceiro dos 6 pontos de suma importância para que a sua pregação produza efeito é escolher dentre as várias formas a técnica mais adequada que você consegue usar para levar pessoas até Jesus. Vejamos algumas técnicas citadas aqui no Evangelho de João, capítulo 1 ainda, do 43 a 56. Aqui nós temos uma técnica. No dia seguinte, que dia seguinte é esse? Já é o 4º dia do Evangelho que o evangelista diz, dos 7 que ele vai citar durante o seu Evangelho todo. Oh, Jesus! Caiu de novo. Nesse 4º dia, então, diz assim, olha, no dia seguinte, João, capítulo 1, verso 43, cada hora vai ficar uma paisagem diferente aí. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Felipe e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. E Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Felipe não quis indagar, falar muita coisa para Natanael, porque Felipe sabia que Natanael conhecia as Escrituras, conhecia muito bem. As pessoas são diferentes. Às vezes eu vou pregar para uma pessoa que não conhece nada das Escrituras. Outras vezes eu vou pregar para alguém que conhece muito das Escrituras. Então nós temos que saber qual é a técnica. E então André ali, Felipe falou assim, olha, eu não vou discutir com você, porque eu não estou tão capacitado quanto você, que conhece as Escrituras. Mas vamos fazer o seguinte, vem e vê com seus próprios olhos. As pessoas são diferentes e recebem abordagem diferentes no Evangelho. Mas todas devem ser conduzidas a Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Todas vão para o mesmo local, que é o inferno, estão fora do reino de Deus. Então, juízes, advogados, médicos, engenheiros, todos precisam ser levados a Cristo. André seguiu Cristo porque João Batista lhe apresentou como Cordeiro de Deus. Pedro foi a Cristo porque André o levou. Ele era, Quefas, né? Felipe viu aquele movimento, desejou no seu coração e seguiu conhecer Jesus. E foi até Jesus para conhecer que movimento era aquele. Tudo o que sentimos e o que ainda vamos falar, lhe disse, segue-me, pode vir, eu deixo, Felipe. Então Felipe viu o movimento e seguiu a Jesus. E Jesus, de braços abertos, segue-me, pode vir, eu deixo. Felipe encontrou Natanael e lhe anunciou sua extraordinária descoberta. Há diversidades de operação na salvação de almas, mas todos são regenerados pelo mesmo Espírito do Senhor. Todos são levados até Jesus e lavados no mesmo sangue, para servirem ao único Senhor, crerem na única verdade e andarem no princípio divino. Como você levará sua família para Jesus? Como você levará os seus amigos para Jesus? Qual é o método que você vai usar? Qual é a técnica que você vai usar para essa e para essa pessoa? Está vendo como tem técnicas diferentes? Seja qual for o método que você usará, faça usando as Escrituras. E esse é o 4º dos 6 pontos importantes que ponto importante para que sua pregação produza efeito. Use apenas as Escrituras. Use apenas a verdade genuína. Sempre.
Ninguém quer saber sobre a sua vida. O psicólogo até quer, o seu amigo quer, mas na pregação, quando você se coloca para falar a palavra de Deus, para de falar de você mesmo. Não fale de você, do seu povo, do que você gosta. Ninguém está interessado, o povo está sedento. As pessoas querem saber acerca de Jesus. Use as escrituras, use a verdade genuína e não é de um dia ou outro, não, sempre. Felipe usou as escrituras para levar Natanael até Jesus, porque Natanael conhecia as escrituras. Veja como foi. Felipe, o verso 45, João capítulo 1, verso 45. Felipe achou Natanael e disse: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Sabe a lei que você conhece? Nós achamos. E sabe aqueles que você leu nos profetas? Então, nós achamos aquele de quem os profetas disse. Jesus de Nazaré. E sabe de quem ele é filho? Ele é filho de José. Olha que coisa importante. Olha que coisa tremenda. Ambos conheciam a Torá. Ambos conheciam os escritos de Moisés e os profetas. Aí foi tudo. O verso 46 de João capítulo 1, disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe. O contexto dessa conversa é que em Nazaré, local designado como um verdadeiro barril de pólvora, era um local onde se derramava muito sangue inocente. Ali haviam muitos combates vindo por parte daqueles que queriam tomar o local para si, tomar aquele local. Neste tempo, muitos se levantavam dizendo ser o Cristo que daria um jeito naquela situação. E Natanael, então, estava sem paciência para ter que se desmascarar mais uma vez, para ter que se decepcionar mais uma vez de Cristo. Mas Felipe insiste. Outro Cristo, Felipe? Felipe disse: olha, agora você vai ter que vir e ver. Vem e vê com os seus próprios olhos, com o seu próprio entendimento, porque eu sei do que eu estou falando. Eu só não sei te explicar, mas eu sei. Vem, Natanael, vem e vê. Natanael então aceitou o desafio e foi. Jesus o recebeu com muita simpatia, muita boa praça, dizendo-lhe, num tom de brincadeira, algo tão sério para Natanael. E agora nós vamos chegando com isso, a gente vai ver o quinto dos 6 pontos importantes para que sua pregação produza efeito. Enfrente as oposições sem medo. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael ficou muito encabulado com aquela situação. E aí então entra o 6º e último ponto importante para que a sua pregação produza efeito. 6º ponto então é: confie no poder de Jesus. Se eu não tenho capacidade, eu sei que ele tem. Natanael, vem e vê com os seus próprios olhos quem é Jesus. Confie no poder de Jesus para revelar cura, porque Jesus revela. Porque Jesus cura feridas, desde a mais interna até a mais exposta. Jesus cura ferida física, Jesus cura a ferida da alma e Jesus muda conceitos. Então, o verso 48 ao 51, para a gente finalizar o capítulo 1 de João, a gente vai ler. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: Natanael, antes que Felipe te chamasse,
eu te vi estando tu debaixo daquela figueira. Olha, antes de você chamar o seu amigo, o seu familiar, Jesus já conhece ele, viu? Quando ele chegar para Jesus, Jesus vai estar recebendo de braços abertos. E Natanael se indignou com aquilo e respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verá. E disse-lhe: na verdade, eu te digo, Felipe. Esse na verdade aqui foi traduzido do original para nós como na verdade, mas na verdade está escrito assim, esse verdade aqui é amém, amém. Que significa amém? Nós já falamos. Amém é um composto de palavras que significa Elohim Meler Neman. Elohim Meler Neman. Deus é rei fiel, Deus é rei fiel, e por causa que Deus é rei fiel, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa maravilhosa! Que palavra excelente de Jesus para receber Natanael. Natanael tinha um coração sincero. Ele aguardava o Messias. E por isso, diante da onisciência de Jesus, diante da onipotência de Jesus, diante da onipresença de Jesus, ele se rendeu e confessou: Jesus, tu és o mestre. Jesus, tu é filho de Deus. Jesus, tu é rei de Israel. Jesus destacou que aqueles que reconhecem sua onisciência, onipresença e onipotência, verão também a sua glória, pois ele é o Filho de Deus vivo na terra. Natanael não se opôs à pregação de Filipe, não com refutação contundente, mas com uma convocação à experiência. Nazaré podia ser tudo o que Natanael pensava, mas há uma exceção que põe à prova toda a regra. E que exceção esse jovem encontrou, hein? E que exceção! Aqui eu finalizo mais este estudo repetindo as palavras de Jesus. Em verdade, que no original é amém, amém. Traduzindo é Elohim Meler Neman, que significa Deus é rei fiel e a sua palavra não volta atrás. Então, o que Deus disse está dito. Há salvação para todos. Sem Cristo nada podeis fazer. Deus disse, está dito, não muda. Elohim Meler Neman. Deus é rei fiel para cumprir na íntegra tudo o que prometeu para mim e prometeu para você. Creia, a porta da morte, a porta do Sheol, da sepultura, não prevalecerá jamais contra aqueles que se chegarem, que aceitarem, que crerem, que seguirem e que servirem e que trabalharem para Jesus. Que você fique com essa palavra e até o próximo estudo, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que estão aqui comigo e aqueles que também vão virem depois desta live. Amém.